Sou trigo de Deus, disse Santo Inácio de Antioquia antes de seu martírio. Hoje, dia 17/10, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, que foi um bispo e mártir do primeiro século e um dos padres da igreja. Os padres da igreja, pessoal, não são padres no sentido de presbíteros, né? São considerados os pais da igreja. Foram os grandes primeiros cristãos que, quando a igreja ainda estava começando, né, depois dos apóstolos, os primeiros discípulos dos apóstolos e os discípulos desses discípulos, né, eles tomaram a igreja pela mão, né, ajudaram a edificar a doutrina da igreja, né, a partir da tradição apostólica, das Sagradas Escrituras. Né, foram os primeiros a edificar o sagrado magistério da igreja em torno dos apóstolos e a partir dos apóstolos, né, a sucessão apostólica. Né. Alguns deles não foram sacerdotes, muitos foram, né, bispos inclusive, que é o caso de Santo Inácio. Então esses são os padres da igreja, né? Eles vão até, o tempo dos padres da igreja vai até por volta do século VIII, 700 e pouco, por aí. Então o que a gente pode falar a respeito de Santo Inácio de Antioquia? Né? De Antioquia, pessoal, não é o sobrenome, né? É o local onde ele foi bispo. Né? Antioquia aqui, ele foi o segundo bispo de lá, e Antioquia aqui é Antioquia da Síria, que hoje é, na verdade, Antáquia, na Turquia. Ali, logo em cima da Síria mesmo, né, que fica em cima de Israel, para a gente ter mais ou menos uma ideia do mapa ali. Ele, conviveu com os apóstolos. Se a gente entender que São Pedro e São Paulo morreram por volta do ano 64, do primeiro século, do ano 64, a gente imagina que Santo Inácio, se ele morreu por volta do ano 110, é bem possível que ele tenha conhecido São Pedro e São Paulo. E, muito mais provavelmente, conheceu outros apóstolos que morreram depois. E, certamente, conheceu São João, que depois morreu depois do ano 100, provavelmente, né? Então, morreu ainda talvez depois de Santo Inácio, ou por volta da mesma época, um pouquinho antes, ou naquela mesma época ali. Né? Então, quando Santo Inácio era bispo de Antioquia, São João certamente era vivo, né? O apóstolo João. E aí Santo Inácio, então, ele morreu, aí, como eu falei, por volta do ano 110, em Roma. Né? Ele era de Antioquia, foi levado a Roma, preso, e nessa peregrinação que ele fez a Roma, ele foi ficando encarcerado, né? Então eles viajavam um tempo, depois ele ficava preso, viajava mais um tempo até chegar em Roma. E na medida em que ele ia parando nas prisões, ele ia escrevendo cartas, né? Normalmente a pessoa entra em desespero. Ele aproveitava o tempo dele para escrever cartas enquanto ele estava vivo, né? Que ele estava sendo levado para Roma para ser martirizado. E martirizado pelas feras, ou seja, entregue aos leões, né? Era uma das formas, né? Às vezes eles colocavam fogo, como foi Policarpo, né? Porque na verdade nem morreu por causa do fogo, né? Deus o preservou e depois eles tiveram que o matar com uma facada. Né? Outros casos, como Santo Inácio pelas feras, enfim, eram muitas formas cruéis de martírio, né? E o interessante é que ele foi martirizado segundo seu próprio nome, né? Inácio, pessoal, é um nome latino, né? Vem do latim, que significa ignis, né? Inácio, ignis vem de fogo, né? Ignis, né? Ignição, ignis, mas se pronuncia assim, né? Ignis. E depois, nácio seria nascido, natus, do latim, né? Naturalização, né? Vem de natus. Então, nascido do fogo. E essa, pessoal, é precisamente a chave de entendimento do seu próprio martírio. A gente vai ler um trechinho aqui da carta que ele escreveu aos romanos. Ele, como eu falei, ele foi escrevendo diversas cartas. Mas uma delas chama mais atenção, que é a carta aos romanos, onde ele fala aquilo que foi dito no início do vídeo: sou trigo de Deus. E aí a gente vai explicar um pouquinho isso aí. A chave de entendimento para tudo que ele vai dizer, que alguém poderia falar, nossa, mas que loucura é essa? Né? O que ele está dizendo? A chave de entendimento é justamente esse fogo, né? Esse nascido do fogo depois do batismo e por meio de uma vida santa, alcançando a perfeição da santidade, né? Esse fogo de amor que faz com que o santo se consuma inteiramente para Cristo, ou seja, ele pertença totalmente a Cristo. E essa é a nossa chave de interpretação de tudo quanto ele vai dizer, pessoal. Uma pertença total a Cristo. Ele não mais se pertence, ele pertence totalmente a Cristo.
E isso é o céu, pessoal. Né? O céu que já começa aqui, então a gente já tem o tempo de vida na Terra para se preparar para isso, né? Já começando a pertencer a Cristo. Né? E depois no céu, essa pertença é eterna. Então no céu você tem a visão de Cristo, você tem a posse, a visão de Deus, a posse de Deus e a pertença total a Deus. E isso é o céu. Então, vamos ver o que ele escreveu. A gente tem, vocês estão vendo ali atrás, uma série de livrinhos verdes, e tem muitos outros, pessoal, não necessariamente dessa coleção, que é a chamada coleção patrística. São os escritos desses padres da igreja de que eu falei, né? Um deles é esse aqui, é o primeiro volume aqui, os padres apostólicos, né? Ou seja, da época dos apóstolos. E Santo Inácio vai dizer o seguinte aqui: sou trigo de Deus, nesse trechinho, né? Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Porque o pessoal estava se organizando lá em Roma para impedir o martírio dele, né? Porque amavam muito ele. Mas ele fala, não, essa é a minha chance de ser santo, né? E aí ele fala, caso vós não me impeçais, eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciarei as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, ou seja, imitador da cruz, perfeitamente pertencente a Deus, né? Abdicando totalmente de seu amor próprio, do menor movimento de sua vontade, fazendo completamente a vontade de Deus, se unindo perfeitamente a Cristo, e aí, então, sendo apto para o céu, que é a pertença total a Deus, a posse total de Deus, né? Entregar-se, derramar-se inteiro a Deus e receber Deus inteiro, né? Então serei verdadeiramente discípulo de Cristo quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, e eu um condenado. Eles eram livres, e eu até agora um escravo. Ele fala justamente porque falta dar esse passo dessa pertença total a Cristo, que no caso dele se deu pelo martírio. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo, e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. E aqui só mais um trechinho mais pra frente. Possa eu alegrar-me com as feras que estão me sendo preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei para que elas me devorem logo, e não tenham medo, como tiveram medo de alguns e não ousaram tocá-los. Mas se por má vontade elas se recusarem, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém. Agora estou começando a me tornar discípulo. Agora! Imagina nós, pessoal. Que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo, cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Santo Inácio, rogai por nós.